Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 15, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um infográfico, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 69 LP 33 e a EF 06 LP 35. E os descritores são os D5 e o D17. As habilidades em destaque se referem à articulação do verbal com esquemas, infográficos, imagens variadas na reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático e ao contrário, transformação do conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações, etc., em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e análise das características das multissemioses e dos gêneros em questão. Referem-se também ao planejamento de textos de divulgação científica a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produção, revisão e edição de textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas. Os descritores se relacionam com a interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso e com a identificação do efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente filipetas de papel com perguntas sobre os gêneros textuais entrevista, história em quadrinhos, fábula e alguns bombons. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual serão ativados seus conhecimentos prévios a respeito desses gêneros. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da brincadeira, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As respostas dadas pelos alunos possibilitará que vocês observem qual nível de conhecimento prévio eles apresentam sobre os gêneros textuais apresentados. A proposta para a resolução da questão 2 é coletiva, portanto, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Após a leitura da superdica apresentada na questão 4,
Caso os alunos ainda apresentem dúvidas sobre qual gênero textual será estudado, citem outras dicas para que eles consigam chegar à resposta correta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da resolução das questões 2, 3 e 4 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçarem. Destaquem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da resolução das questões 5 e 6 é coletiva. Aproveitem para perceber quais alunos já apresentam autonomia e desenvoltura durante a explanação das respostas. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, perguntem aos alunos se eles já sabiam de tais informações sobre o gênero textual infográfico e elucidem possíveis dúvidas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o Texto e o Nosso Diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de leitura do texto da questão 1 é silenciosa. Não desprezem esse momento. Lembrem-se de que a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Aproveitem o momento da leitura oral do texto que será feita por um aluno para observar o nível de fluência leitora dele. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstraram um bom nível de argumentação ao explanarem suas respostas. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e elucidem possíveis dúvidas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades,
cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente cópias de diferentes tipos de infográficos. Esses materiais serão importantes para subsidiar os alunos durante o planejamento da escrita do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento de comentário sobre o gênero textual infográfico, mencionem que, por unir texto e imagens, o infográfico atua em duas zonas distintas do cérebro humano: o lado direito, responsável por compreender e interpretar figuras, e o lado esquerdo, que é focado na escrita e no raciocínio lógico. Assim, os infográficos acabam por simplificar a interpretação dos conteúdos, pois as duas áreas do cérebro atuam em conjunto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual infográfico. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com seu texto escrito fará análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente canetinhas hidrográficas, réguas, lápis de cor e folhas de cartolina divididas ao meio na quantidade suficiente do número de alunos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Na tabela apresentada, foi proposta aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos
e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!